Olá, senhores, de volta para falar de interpretação de texto. É, Vamos nós. Primeira grande falha, confundir interpretação de texto com achismo. Eu botei minha opinião na prova e o professor não aceitou, só porque a dele é diferente. Bom, então teu professor está certo, porque nem a opinião dele pesa na hora de corrigir uma questão de interpretação, mas sim os dados que estão dentro de um texto. Ponto. Então, quando eu for interpretar um texto, não é o que eu acho, o que eu quero, o que eu penso. É o que eu tenho de elementos textuais e as inferências que esse texto me dá. Inferências são pistas que podem ser diretas ou indiretas. O homem caminhava lentamente pela rua. De sua testa escorriam gotas de suor. Meia-noite. Passava por um lugar ermo, sem ninguém. Mais suor ainda. Olha só. Um homem caminha. Então vamos entender inferências. Olha as inferências diretas. Tem um homem, esse homem caminha, é de noite, ele está suando. Diretas. Eu li o texto, eu identifico. As indiretas. Por que esse homem está suando? Porque ele está, outra direta, caminhando num lugar ermo, vazio, sem ninguém. Então ele está com medo. Isto é interpretar. Eu pego os elementos do texto, um homem sozinho, caminhando à noite num lugar sem ninguém, está suando. Então o suor é de medo. Isso é interpretar. Mas eu poderia dizer que também está abafado. Mas qual é a parte do texto que diz que está abafado? Nenhuma. Então o suor é de medo. É pegar os elementos textuais, as inferências que o texto me dá e transformar em interpretação. Eu vou dar um exemplo entre a visão de um leitor e a visão de alguém que interpreta, tá? Visão de alguém que interpreta. Vamos pegar Dom Casmurro, já que eu já citei o livro do José Almeida Júnior. Pegar de novo, então, Dom Casmurro do Machado de Assis. Interpretação. Bentinho narra o texto em primeira pessoa. Bentinho afirma que foi traído. Todas as situações são vistas sobre o ponto de vista de Bentinho. Quando ele apresenta testemunhas da traição de Capitu, elas sempre estão ligadas a ele. São familiares dele, são amigos dele, são empregados dele. Quando ele fala da semelhança entre o filho de Capitu, entre o filho dele e Capitu com Escobar, o amigo dos dois, não há nada que comprove essa semelhança, além do que ele disse. Então, supostamente, Capitu o traiu, embora Capitu silencie e uma outra parte deixe claro que ela não traiu. E no romance paire a dúvida de que ela traiu ou não. No romance, pelo que foi apresentado, interpretação, Capitu pode ter traído ou não, paira a dúvida. Opinião do leitor Glauber. Bentinho era neurótico, tinha problemas de autoestima, segurança, altamente manipulável e porque era um homem desinteressante achava que a sua esposa, que era uma mulher brilhante, o traía. Era uma forma de se vitimar. Isto é o Glauber. Leitor. O Glauber, analista, vai colocar, a partir dos elementos textuais, de que há a possibilidade ou não, que o que paira é a dúvida sobre a traição. Isso é diferente. Então você pode ter uma opinião como leitor? Pode, só não pode usá-la. Você tem que usar elementos textuais que comprovem, sim, o seu ponto de vista. Aí, tudo bem. Bom, algumas coisas que a gente vai falar desses elementos. Processo de seleção vocabular. Quando Bentinho vira e fala que Capitu tinha olhos de ressaca, todo o campo semântico está ligado ao mar.
Ele fala de puxar, de violência, do fundo, das vagas que o mar tem, da espuma, de como o mar arrasta, tudo está ligado ao mesmo campo de ideias, o mar. Então, de alguma forma, todo o processo de seleção vocabulária é para associar ela ao mar em dias de ressaca, que as ondas batem forte e puxam mais forte ainda, com o intuito de dizer, metaforicamente, que ela manipula. Então, além do processo de seleção vocabular, palavras que lidem com aquela situação, eu posso usar figuras de linguagem como a metáfora, né, que vai induzir você a pensar, formatar imagens em torno do que o autor deseja de intencionalidade. Se for outros textos, além das figuras de linguagem mais comuns, metáforas, hipérboles, eufemismos, comparações, né, ironias, que o Machado usa muito, ele pode usar elementos sonoros. Tic-tac, passa tempo, tic-tac, passa hora, chega logo, tic-tac, vai-te embora. Vinícius de Moraes, para relembrar o barulhinho do relógio, usa onomatopeia. Então, efeitos sonoros, onomatopeias, rimas, são muito comuns dentro de um texto. A ordem em que as coisas se colocam no texto também é importante. Eu posso falar, eu estou aqui em Mauá, eu posso dizer, aqui estou em Mauá, estou aqui em Mauá. Então, em Mauá, aqui estou. Dependendo da minha intenção, eu posso fazer inversões sintáticas, né? O uso também de tempos e modos verbais, vozes ativas, vozes passivas, tem um motivo de interpretação. Exemplo claro: coronavírus causa 1.000 mortes no país, 500 mortes no país hoje. Corona causa mortes. Quem está em destaque, o coronavírus, a voz ativa, é para mostrar o quanto ele é cruel e o quanto ele mata. Então, provavelmente, esse texto vai trabalhar muito em cima dessa imagem do vírus que acaba, né, matando pessoas. Agora, se eu boto 500 pessoas foram mortas pelo coronavírus, eu estou colocando aí eu destaco as pessoas, eu uso a voz passiva, pessoas foram mortas, para dar um toque sentimental, né, de solidariedade, de preocupação, né? É diferente. Então, corona, na voz ativa, ele é o algoz, ele causa as mortes. Pessoas são mortas, voz passiva, é para despertar um lado sentimental e solidário. Então, sempre tem uma intencionalidade textual em cima de escolha de palavras, voz ativa e voz passiva, estrutura sintática de um texto, né, da qual voz ativa e voz passiva fazem parte, uso de figuras de linguagem, uso de elementos sonoros dentro de um texto. Prestem atenção, porque tudo isso é a favor de uma ideia. As imagens usadas num texto, código não verbal, também né? Essa semana eu vi uma matéria num jornal que era um jogador do Flamengo, Gabigol, né, com a mão assim e embaixo, 6 partidas sem fazer gol. Então o jornal usa essa frase, né, crítica, para contraposta ao código não verbal, a imagem, a mão, para dar uma ideia de desespero, né? Então, ali ele usa o código não verbal, imagem, junto ao verbal, palavras, para dizer assim, olha, ele está ficando preocupado porque não está fazendo gol. Bobagem, daqui a pouco vai fazer uns 10. Sou Flamengo, com certeza. Então, vamos lá. Então, quando eu tenho
as imagens, as palavras, eu tenho que ver em que elas se juntam, né? O que elas têm em comum, ou se as palavras estão fazendo um confronto com a imagem. Sempre percebam esses dados, porque é muito importante fazer isso. É porque eu fui ver horas, por isso que eu coloquei o óculos. Então, é importante que eu perceba todos os elementos textuais. Inclusive, quando eu leio um jornal, um livro, um poema, se eu souber o momento histórico pelo qual eu estou passando, né, eu entendo melhor o que está sendo posto ali. E aí é que vem, quando eu conheço história e cultura relacionadas ao que eu estou lendo, eu tenho referências maiores para entender. Quando eu falo que Sabiá, lá na primeira parte da aula, era uma música do Chico Buarque que reforça a ideia, né, uma paráfrase que reforça a ideia do Canção do Exílio, é porque, entre outras coisas, eu também sei que essa música foi feita no período da ditadura militar, né, e que logo depois o Chico Buarque se exilou, né, porque ele já havia uma previsão de exílio para ele, ele já estava prevendo que teria que sair do país. Ele se exila, né? Ele faz com um tom essa música, apresenta num festival em meio a muitos exilados, muito antes dele ser exilado, muitos exilados, e ele faz essa música em homenagem a esses exilados. Então, claramente, essa música faz alusão à saudade, né, que o exílio causa em função da ditadura. Por que eu falo isso? Por causa do conhecimento histórico e cultural relacionado a essa música. Então, os elementos ali textuais são importantes e são confirmados, corroborados pela história, né? Pelo contexto histórico-cultural em que a música foi escrita. E aí, tomar alguns cuidados. Quando você for ler um texto, você tem que ter cuidado de algumas coisas. 3 errinhos. Extrapolação. Extrapolação é quando, apesar de eu até chegar perto do texto, eu uso observações que não estão nele. Eu me lembro que há muitos anos atrás, para pegar Dom Casmurro, um aluno meu com a pergunta, segundo o texto, por que Capitu tem olhos de ressaca? Extrapolação. Capitu tinha olhos de ressaca porque tinha alguma coisa referente ao mar. Parcialmente correta, porque está lá no texto. A extrapolação é porque ele bota que Capitu era garota de programa, estava alcoolizada e traiu o Bentinho. Olha só, a extrapolação vai por conhecimentos além, porque isso vai além do texto. O que ocorre? Nessa época em que eu fiz a pergunta na prova, havia uma novela em que havia uma prostituta chamada Capitu. A relação é intertextual, sim. Mas isso não quer dizer que a Capitu do Machado de Assis era prostituta. Ele pega a novela, não leu o livro, nem o texto, que está na prova, com certeza, e botou o que ele via na novela. Então ele extrapola, ele vai além do que está no texto. Tem um oposto do extrapolar, que é o reduzir, né? Aí a gente vai pegar o Sabiá do Chico Buarque. Se você não falar da questão do exílio, da saudade, fizer uma alusão à ditadura, né, na época, sem colocações favoráveis ou contrárias, só estou colocando o que a música retrata. Ponto. Aí você tem, logo ali, uma questão curiosa. Se você só diz assim, o texto fala sobre saudade, ele é reducionista. Por que a saudade? O que esse Sabiá representa? Com quem ele dialoga? Em que momento essa música foi feita para que essa saudade seja colocada? O que é de subliminar nesse texto? Então, se você só fala de saudade, você reduz a ideia a um único ponto. E aí seria contradição. Contradizer é dizer o oposto.
Só que aqui, como teoria, toda contradição em termos de interpretação literária é quando você erra uma colocação. Então, exemplo, vou voltar para o meu lugar, foi lá e ainda lá, que eu hei de ouvir cantar uma sabiá. Ao invés de você botar que é saudade, ao invés de você botar que é uma questão de exílio, ao invés de você falar que fala sobre a questão da ditadura, você bota assim, o texto fala sobre um foragido intergaláctico que se escondeu no planeta Terra e sente falta de Saturno. Como você viu isso? Então, isso não existe, lógico, mas às vezes algumas respostas que nós lemos parecem isso. Então, muito cuidado em interpretar um texto. Volto a dizer, vejam elementos semânticos, processo de seleção vocabular, estrutura de um texto, que tipo de estruturas sintáticas são usadas, se há figuras de linguagem, quais são e por quê, o papel da imagem nesse texto. Beijos. Até a próxima aula.